Olá, eu sou a Jéssica E eu sou a Júlia e nós somos psicólogas, e hoje nós falaremos sobre regulação emocional. já que nós somos todas exageradas. Pois é. Você já se sentiu frequentemente desvalorizada, desrespeitada por atitudes ou comentários de pessoas muito próximas a você? Se a resposta for sim, talvez esse vídeo possa te ajudar e muito. Frases como você está exagerando, você está louca, você reclama demais, nada está bom para você, você leva tudo pro lado pessoal, são muito comuns mulheres ouvirem. São muito comuns e ditas com frequência, principalmente para nós mulheres. E como nós estamos fazendo essa série de vídeos, todo o nosso conteúdo será direcionado para mulheres. Muitas vezes essas falas, quando nós ouvimos ela de maneira isolada, elas não parecem ter algum significado muito intenso. Porém, quando nós ouvimos ela com muita frequência, elas podem nos desgastar emocionalmente e até mesmo minar a nossa autoestima. Hoje nós falaremos sobre microagressões e sobre regulação emocional. E também nós vamos explicar sobre por que a regulação emocional não é uma maneira da gente engolir os nossos sentimentos. Então, nos acompanhe. E o que são essas microagressões? São comportamentos, comentários, muitas vezes sutis, que nós nem percebemos, como a Ju mencionou, de forma isolada, passa batido, sabe? Mas que tem um viés ali de desvalorização, de deslegitimação das demandas femininas. E isso muitas vezes é inconsciente por parte das outras pessoas, principalmente dos homens, né? Já que é um comportamento socialmente estruturado, então é algo estrutural. E isso já é, essa parte da estrutura, a gente pode notar que ela acontece em vários ambientes assim que a gente convive. Na nossa família, no nosso trabalho, nos relacionamentos com os nossos amigos. Então é algo que acontece de modo geral. Pode acontecer em diversos contextos, né? Então, tem uma pesquisadora muito querida e que nós particularmente gostamos muito dos estudos que ela faz, que é a Valesca Zanello. Então, tudo que a gente está falando aqui tem um embasamento científico. O que a Valesca fala pra gente? Que esse tipo de comportamento, ou seja, essas microagressões ainda são reflexo de uma sociedade que está culturalmente estruturada para esperar que nós mulheres sejamos sempre compreensivas, pacientes e cuidadoras, ao mesmo tempo que desconsidera as nossas necessidades, as nossas emoções. E mais, né? Antigamente nós não saíamos do contexto doméstico. Hoje nós trabalhamos, muitas mulheres são provedoras, inclusive, do próprio lar. Exato. O que aumenta ainda mais toda essa demanda emocional e esse desgaste emocional. E falando sobre essas microagressões que a Gé acabou de mencionar, eu quero dar alguns exemplos para vocês terem mais claro assim o que são essas microagressões. Porque para a gente modificar ou para a gente se movimentar sobre algo, precisamos identificar. Então, um exemplo de invalidação emocional. Eu vou ler aqui. Nossa, você reclama demais, ou nada do que eu faço tá bom pra você. Sem querer, isso acaba transmitindo a ideia de que o que eu sinto é desproporcional ou é intenso demais. Como a gente acabou de falar, é sobre também desconsiderar as emoções, né, da mulher. Então, isso é um exagero, né? Você não tem que reclamar. Tem que aceitar, tem que ser compreensiva. Outro ponto também é a desqualificação da inteligência ou da capacidade das mulheres. Um exemplo disso seria um comentário nesse estilo, assim, de deixa que eu resolvo, você não vai entender, ou é complexo demais pra ti. Um exemplo muito comum que eu acho que todas nós já ouvimos, que é muito cultural, que é sobre mulher no volante, perigo constante. Então, esse seria um exemplo. Quando acontece alguma coisa, tinha que ser mulher. Outro ponto importante é a minimização da carga mental ou do trabalho feminino. Então, por exemplo, os dois trabalham fora de casa, os dois contribuem para a renda familiar, mas o trabalho do homem é sempre mais cansativo, ele sempre precisa descansar depois que chega em casa do trabalho e a mulher ainda precisa cumprir as tarefas domésticas, fazer a alimentação, cuidar dos filhos,
fazer todo esse papel enquanto o homem pode ficar descansando. Quando não, a mulher pode escolher, sim, ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas isso também é um trabalho que muitas vezes é invisível diante do outro, né? Então, você ficou em casa o dia inteiro. Mas, gente, uma casa dá trabalho, filho dá muito trabalho. Então, é um trabalho invisível. Exato. Então, não é considerado, né? Então, a mulher não pode estar cansada já que ela ficou em casa o dia todo. E ao longo do tempo, essas pequenas agressões podem se acumular e podem se tornar algo muito maior, como sentimentos de frustração, exaustão e impotência. E tudo isso pode impactar diretamente a nossa autoestima e o nosso bem-estar emocional. Tá, por que a gente está falando de microagressões em um vídeo de regulação emocional? Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de regulação emocional, muitas pessoas pensam que é sobre controlar as nossas emoções. Nós preferimos falar que é sobre manejar as nossas emoções ou modificar pensamentos distorcidos, que é algo muito trabalhado na terapia cognitivo-comportamental. Mas nem sempre o desconforto ele está na forma como interpretamos algo, ou seja, nem sempre há uma distorção da situação vivida. Às vezes as nossas emoções, ou seja, o que nós sentimos, são respostas legítimas a algo que precisa ser mudado na nossa vida. A TCC, ela nos ensina assim a identificar algumas distorções para que a gente consiga se regular emocionalmente. Mas ela também nos mostra que nem todo desconforto emocional vem a partir de uma interpretação equivocada. Ou seja, ela nos ajuda também a validar os nossos sentimentos e o quanto isso é importante. Sentimentos de raiva, frustração, de tristeza, angústia, nem sempre são exageros, mas sim são sinais de que você está sendo desrespeitada, que seus limites estão sendo ultrapassados e que algo precisa ser modificado. Ou seja, nem toda emoção deve ser regulada no sentido de eliminar essa emoção. Algumas precisam ser validadas e utilizadas como potencial para transformação. Então vamos entender como utilizar a raiva como nossa aliada e não como um problema necessariamente. A nossa cultura nos ensina que as mulheres devem ser boazinhas e evitar demonstrar raiva. Desde cedo nós aprendemos a engolir os nossos sentimentos e também a manter a calma, porque a gente não pode parecer descontroladas ou até mesmo difíceis de lidar. Mas se a gente pensar um pouquinho sobre a função da raiva, ela é uma emoção que nos protege e que nos mobiliza, ela nos faz agir. Ela nos alerta quando nós estamos sendo desrespeitadas e ela também nos impulsiona para agir, para impor limites, para a gente fazer o que for necessário para conseguir lidar com aquela situação. Então eu gostaria de reforçar aqui que o problema não é a raiva em si, mas sim como eu lido com ela e o que eu faço com ela. Então, um exemplo seria, se a gente ignorar a raiva, a gente pode acabar aceitando situações que nos fazem mal. Então, eu gostaria de dar um exemplo sobre os dois polos da raiva. Então, por exemplo, se eu tentar ignorar a raiva, eu posso acabar aceitando situações que não me fazem bem. Eu posso acabar aceitando situações que vão além do meu limite. Mas também eu posso usar a raiva de maneira impulsiva e isso também não é muito saudável, porque em muitas situações que eu ajo de maneira impulsiva, eu posso não ser compreendida. Eu posso acabar me arrependendo depois. Então eu gostaria de reforçar que o caminho mais saudável para a gente utilizar a raiva é o meio termo, que é sobre reconhecer a raiva, validá-la e utilizá-la como combustível para gerar mudanças. Mas e aí, Jé, como que eu posso regular as minhas emoções sem me anular? Então vamos entender isso agora. A gente já sabe que regular as nossas emoções não significa reprimir-as ou eliminá-las, e sim utilizá-las de uma maneira mais construtiva, perceber o que essas emoções estão comunicando. Até aí eu acho que já ficou claro. Mas o primeiro passinho é você reconhecer esse tipo de microagressão que pode acontecer em diversos contextos, como nós já mencionamos. Preste atenção se em determinados relacionamentos você frequentemente se sente desvalorizada. Isso pode não ser coisa da sua cabeça, ou seja, pode ser que não seja uma distorção da situação e sim algo que realmente está acontecendo. E para você saber se isso está acontecendo, é importante lembrar lá do que a gente comentou no início, né? Que são falas muito típicas que acontecem de maneira corriqueira, mas que
ao longo do tempo, né, elas vão se acumulando e você vai percebendo que está num esgotamento emocional muito grande, porque são falas que, além de ter um viés para reprimir as suas emoções, você também acaba pegando toda a carga do outro para você. Então, como a gente estava falando, se você é exagerada porque reclama de alguma questão sobre a casa e a pessoa não se movimenta para colaborar, você também vai acabar se desgastando fisicamente. Então, passo 2, dê nome ao que você sente, nomeie a sua emoção. Em vez de alimentar esse pensamento de que você está realmente exagerando, tente aceitar que você pode estar se sentindo realmente desrespeitada e o quanto isso importa, ou seja, isso importa. A validação começa ali por você, já que ela não vem do outro. Valide a sua raiva como uma mensageira importante. Pergunte-se o que a minha raiva está tentando me dizer. Veja a resposta. Se a raiva está dizendo que algo precisa mudar, ouça esse alerta. Comece a direcionar a sua raiva para uma possível transformação dessa realidade. Comunique seus limites de forma mais assertiva. Expresse o que incomoda sem tanta impulsividade e calma, que a gente vai explicar e vai te falar uma técnica para te ajudar nesse quesito. E já essa parte da comunicação, ela é muito importante. Porque se a gente quer ver uma mudança de fato, a gente tem que se dedicar na comunicação, porque eu posso sentir o que for, mas se eu não me comunicar, o outro nunca vai saber. Eu costumo falar muito na terapia que ninguém no mundo tem bola de cristal, ninguém consegue ler o pensamento do outro. Então eu preciso me expressar com palavras e de maneira assertiva, que só assim é capaz de haver alguma mudança nisso que está me incomodando. Então é importante também observar o quanto nós pedimos desculpas por sentir o que a gente sente. Então eu não tô aqui para dizer para vocês, não faça isso, não faça aquilo. Mas observe e tente evitar se desculpar por estar sentindo algo. Então isso é uma forma também de se validar. Então, para transformar a sua raiva em ação, uma possibilidade é fazer um planejamento para entender como essa mudança é viável. Você não precisa tomar uma decisão tudo ou nada, sabe? Você pode se preparar para tomar decisões. E essa é uma estratégia eficaz para você lidar com as emoções intensas sem deixar passar o que é importante para você. E essa é a técnica do time out, que é muito utilizada na TCC. Ou seja, dá um tempo. Então, como que ela funciona? O primeiro passo é a gente treinar essa habilidade de reconhecer a emoção subindo. Eu sei que a raiva às vezes surge em 1 segundo. Mas então é muito importante a gente treinar essa habilidade de identificar quando o nosso sentimento tá ficando mais intenso. Na TCC a gente usa uma régua para as emoções. Então da gente conseguir avaliar o quão intensa essa emoção está. E ao longo do tempo dá pra gente perceber. Então assim, eu tô sentindo uma raiva 3. Essa raiva ainda não me dá vontade de agir. Mas quando eu sinto uma raiva 6, talvez essa raiva me deixe um pouco mais impulsiva e eu consigo me dar conta que a partir desse nível pode ser que eu haja, pode ser que o meu sentimento vire comportamento. E é nesse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. De, em vez de agir de maneira impulsiva, tu consiga parar e aplicar a técnica. O segundo passo seria, então, tu não agir de acordo com a raiva. Tu conseguir controlar o teu comportamento, porque isso sim a gente pode controlar. Então, tu pegar e tu sair do ambiente, em vez de tu permanecer ali. Quando a gente sai do ambiente, a gente tem uma chance maior de escolher o nosso comportamento. Sabe o que é legal também? Complementar, que as nossas emoções, elas são como uma onda muito forte, assim, elas vêm com tudo e elas passam. Então, quando você se retira do ambiente, você dá espaço para sua emoção passar. E aí depois a gente sabe que quando a raiva passa, a gente consegue pensar com uma clareza maior, a gente consegue até escolher a forma que a gente vai se comportar de uma maneira muito mais assertiva. Então, essa técnica, ela busca isso. Tu conseguir não agir quando a emoção tá intensa, quando a onda tá lá em cima. Então, tu deixar a onda passar para daí tu poder agir. O terceiro passo, então, tu já está fora desse ambiente que te causou essa emoção. Pode ser, por exemplo, assim, tu sair do quarto e tu ir pro banheiro, ou tu ir pra cozinha, tu ir pra sala.
tu ir para um outro local onde tu possa pensar com uma clareza maior. Então, até mesmo essa caminhada curta do quarto até a sala, do quarto até um outro ambiente, pode te ajudar nesse tempo que tu precisa para conseguir escolher o teu comportamento. E é nesse momento que tu vai fazer o que a Gé tinha explicado, sobre a gente refletir por que eu tô sentindo isso, o que isso significa para mim, como que seria uma maneira mais assertiva de eu poder lidar com isso. E depois dessa reflexão, aí tu pode avaliar qual é o meu nível de raiva. Então, será que eu tô sentindo uma raiva nível 3, nível 2? Então, será que é nesse ponto da minha régua que eu entendo que eu consigo agir da maneira que eu escolho? Então, tá. Então, quando eu entendo que isso já está acontecendo, então eu posso me permitir voltar para o ambiente que eu estava e conseguir me expressar com palavras. E prestem atenção como essa técnica é diferente de apenas deixar para lá. O deixar para lá, ao longo do tempo, ele vai acumulando e uma hora ele transborda. A gente já sabe disso. E essa técnica do time out, ela nos ajuda a conseguir lidar de uma maneira assertiva, porque nem sempre a gente consegue sentir a raiva e pensar de uma maneira racional. Então eu espero que vocês possam adicionar no leque de opções de vocês para lidar com emoções intensas. Então, se você sente raiva, não significa necessariamente que você está errada em sentir essa emoção, mas sim que algo precisa ser revisto na sua vida. E um ponto importante sobre isso, já que a gente falou no vídeo anterior, na parte de autocompaixão, que a gente sabe que sentir as emoções não é errado. Mas o que eu faço com essa emoção, aí sim pode ser diferença. Podem ter pontos de melhora. Sim. Regulação emocional não é sobre conformismo, e isso precisa ficar muito claro para vocês. Reconhecer que algumas emoções precisam sim ser ouvidas e não silenciadas. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, e se você quiser saber mais sobre psicologia, autoconhecimento, autoestima, ansiedade, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Também não se esqueça de nos seguir e nos acompanhar no Instagram da nossa clínica, que a gente vai deixar aqui embaixo o link. Então, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. E até a próxima. Beijos!